Boa tarde, bem-vindos ao Novo Notícias desta terça-feira. O agrupamento dos Centros de Saúde Baixo Tâmega está a promover a vacinação em casa aberta para maiores de 45 anos. A medida destina-se a utentes sem história de Covid-19. O ACES destaca que a vacinação está a decorrer todas as terças-feiras nos 6 centros de vacinação que integram o agrupamento Amarante, Marco de Canaveses, Celurico do Basto, Baião, Sinfãs e Rezende, das 8h30 às 19h30. A entidade avança que a vacinação não necessita de agendamento, destinando-se apenas para utentes sem história de Covid-19. O ACES do Baixo Tâmega adverte que para permitir o bom funcionamento dos centros de vacinação, os utentes não se devem deslocar aos centros de vacinação caso não preencham estes requisitos. A mesma entidade informa que está a proceder à antecipação da vacina AstraZeneca em regime de casa aberta aos sábados e domingos, também nos 6 centros de vacinação que integram o agrupamento no mesmo horário das 8h30 às 19h30, também sem necessidade de agendamento. Já está aberto o pedido de agendamento para maiores de 27 anos para fazerem a toma da vacina contra a Covid-19. A notícia é avançada pela Direção-Geral de Saúde no seu site, que confirma o agendamento para pessoas com 27 ou mais de idade, esclarecendo que o autoagendamento pode ser feito em 4 passos. No primeiro passo, o utente deve selecionar na própria página da DGS o local e a data para a vacinação mais conveniente, sendo contactado por SMS pelo número 2424 com a confirmação da data, hora e local de vacinação. Após receber o SMS, o utente deverá responder ao mesmo para confirmar o agendamento, devendo posteriormente deslocar-se até ao local de vacinação no dia e hora escolhidos para receber a sua primeira dose da vacina. E segue-se agora o ponto da situação relativamente à situação epidemiológica que vivemos no país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas uma vítima mortal e mais 2.170 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 17.118 óbitos e 892.741 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, um residia na região norte do país. E continuam as movimentações em torno das eleições autárquicas. Luís Pedro é o mandatário para o desporto da candidatura de Alexandre Costa à Câmara Municipal de Passos de Ferreira. O PSD Passos de Ferreira destaca em comunicado que Luís Pedro é natural de Friamonte, tem 32 anos de idade, sendo um exemplo de sucesso na sua atividade profissional enquanto futebolista. Revejo-me na pessoa e no caráter humano de Alexandre Costa, refere Luís Pedro, assumindo ser a pessoa ideal para impulsionar o nosso concelho, nomeadamente o desporto. Os sociais-democratas passenses referem que Luís Pedro foi formado no Sport Clube Friamonte, tendo sido neste clube que iniciou o seu percurso profissional. Foi capitão do Sport Clube Friamonte, tendo já representado o Portimonense e o Futebol Clube Penafiel. Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, é cabeça de lista à Assembleia Municipal de Amarante pelo Partido Socialista. Alexandra Bento, atual bastonária da Ordem dos Nutricionistas, encabeça a lista à Assembleia Municipal da candidatura Amarante Como Imaginamos, liderada por Hugo Carvalho. A candidata realça que é com sentido de responsabilidade e imperativo de consciência que encabeça a lista de candidatos à Assembleia Municipal de Amarante, por acreditar que Amarante, as suas gentes, a sua história, as suas instituições e organizações merecem mais e melhor. Merecem o Hugo Carvalho como presidente da Câmara Municipal de Amarante, merecem Amarante como imaginamos. Citado também em comunicado, o Carvalho, candidato pelo Partido Socialista à Câmara Municipal de Amarante, destaca o percurso profissional exemplar de Alexandra Bento. E no município de Paredes, Lordelo assinalou o 18º aniversário da sua elevação à cidade com a inauguração do Auditório Virgílio Pereira, figura emblemática da cultura de Lordelo.
A freguesia de Lordelo inaugurou no dia 1 de julho o auditório Virgílio Pereira, inserido nas comemorações do 18º aniversário da elevação de Lordelo à categoria de cidade. A Junta de Freguesia destaca que o renovado auditório será situado no piso superior do edifício da Junta de Freguesia e terá capacidade para 150 lugares sentados, avançando que é objetivo do Executivo da Junta de Freguesia dinamizar no futuro uma agenda cultural regular. Lamego vai ter delegação da Direção Regional da Cultura do Norte. A autarquia pretende assegurar serviços descentralizados do Estado. O município de Lamego e a Direção Regional da Cultura do Norte assinaram esta terça-feira, pelas 11 horas, um protocolo para a instalação de uma delegação destinada a acolher uma equipa de trabalho da Direção Regional de Cultura do Norte. A delegação irá desenvolver as suas atividades, designadamente referentes à conservação e restauro, e trata-se, em muitos anos, da instalação de um novo serviço público garantindo a Lamego assegurar serviços descentralizados do Estado. A cerimónia decorreu no auditório do Núcleo Arqueológico do Castelo de Lamego e contou com a presença do presidente do município de Lamego, Ângelo Moura. Ainda a instalação da unidade de valorização de biorresíduos no Parque Industrial de Parada Baltar. Ontem à noite, na sessão de esclarecimento, a população local ouviu o presidente da Câmara garantir que vai ser constituída uma comissão de acompanhamento do processo. Podemos pôr algumas pessoas da sociedade civil que tiveram a preocupação de vir aqui para ouvir as explicações, a poderem ter acesso a alguns elementos mais concretos, a poderem ir visitar outras unidades que já existem, como é o caso da Lipor. Acho que saíram esclarecidos e isso é o que nós pretendemos. Portanto, não há nada a esconder, há que cada vez mais reciclar e reciclar com todas as medidas de segurança, que é aquilo que se mostrou hoje, que é o que vai ser feito. É uma unidade industrial que não tem nada a ver com um aterro. Isso eu penso que isto ficou mais claro hoje, mas nada como ter essa comissão para, de uma forma ainda mais aberta à população civil, poderem perceber o que está em causa e visitar casos concretos de como é que isso funciona. Os aterros têm os dias contados, portanto não poderá haver mais aterros. Já os seis presidentes de Câmara destes 6 municípios disseram que não haverá mais aterros no Val de Sousa. Para não haver mais aterros no Val de Sousa, tem que ser feita alguma coisa, tem que ser feita a reciclagem, porque senão somos obrigados a levar o lixo para a incineração, mas isso custa dinheiro e aumentar muito as tarifas da recolha do lixo. Portanto, se nós temos a hipótese de uma parte desse lixo, neste caso os resíduos de comida e os verdes, de os tratar e valorizar e ainda ter rentabilidade com eles, sem causar impacto, quer para a população, quer para empresas que estejam instaladas na zona industrial, temos a obrigação de o fazer. Depois dessa ação ficou mesmo concretizado que vai ser feito mesmo um estudo do impacto ambiental e acompanhado pela Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e pela Agência Nacional do Ambiente. Vou aguardar também a criação da Comissão de Acompanhamento. Assim, o Executivo da Junta de Freguesia mantém a sua posição e fica à espera que o referido estudo diga clara e inequivocamente que a instalação da unidade de valorização de biorresíduos não produz qualquer risco para a poluição e prejuízo para a população do Altar. Este é um investimento que, pelo contrário, vai trazer benefícios para tanto os municípios, tanto como o sistema Ambisousa. Portanto, é um sistema que está em linha com as diretrizes europeias, em linha com os melhores investimentos e com as melhores tecnologias que existem de tratamento de resíduos. É algo que está direcionado e orientado para uma maior reciclagem e com isso vai nos permitir a todos nós manter as tarifas o mais baixo possível. Portanto, é um investimento que se impõe, portanto, e que será feito à semelhança do que a Lipor também tem e que irá também ampliar umas instalações semelhantes, com tecnologia semelhante a esta. Portanto, e aquilo que eu acho é que as pessoas também estavam um bocadinho mal informadas. Estamos a falar de unidade que será totalmente fechada, portanto, que garantirá uma proteção ao nível dos efluentes sólidos, líquidos ou gasosos que se possam formar. Portanto, há sistemas próprios de desodorização e sistemas de captação desse tipo de maus cheiros, de modo a evitar qualquer perturbação para a população. Mas a melhor forma das pessoas verem, portanto, neste momento não é acreditarem nas palavras que estão aqui a dizer. Portanto, há aqui uma tecnologia muito próxima. Vejam que está implementado na Lipor. As explicações não me convenceram porque
a resposta é sempre a mesma e andamos sempre aqui à volta do mesmo e as verdadeiras questões foram colocadas como, por exemplo, porquê voltar? Ainda não houve uma justificação que fosse válida. O Sr. Presidente da Câmara tenta dizer que voltar é por uma questão de centralidade no âmbito da Ambiciosa, mas isso não faz qualquer tipo de sentido. Qualquer pessoa que pegue no mapa da Ambiciosa consegue perceber que o altar não fica no centro da Ambiciosa. E há aqui outra questão que eu acho que era necessário referir, que é o Sr. Presidente da Câmara e aqui os convidados compararam sempre este tipo de projeto com o projeto que existe da Lipor. Mas eu não considero que nós devamos comparar com uma entidade diferente. Acho que devemos ir buscar os exemplos que esta entidade, a Ambiciosa, nos dá aqui mesmo no nosso Conselho de Paredes. E podemos ir buscar o caso do Rio Ferreira. Quer dizer, se nem um rio eles conseguem ter despoluído, como é que nós podemos considerar e acreditar que vai ser tratado de forma conveniente o lixo aqui, em Baltar? Toda a gente deve estar envolvida nesta circunstância, todos. E a comunidade de Baltar tem que estar envolvida. Todas as pessoas que queiram podem fazer a sua inscrição na junta de freguesia, serão receptivos, vamos visitar a Lipor, vamos tirar todos os estudos, que é para depois, um dia mais tarde, eu não ser o único a ser acusado, porque eu quero estar com a minha consciência tranquila. E envolvendo a massa da comunidade de Baltar é um passo muito importante. E connosco em estúdio encontra-se Ricardo Sousa, líder do PSD de Paredes. De resto, a pessoa que levantou este problema logo inicialmente. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Emília. Como é que viu esta sessão de esclarecimento que teve que ser realizada na EB23 de Baltar por causa da afluência das pessoas que queriam ouvir do Presidente da Câmara algo sobre esta matéria? Qual é a percepção que tem? Acha que correu bem? Eu estou preocupado com as freguesias e com o problema que está causado para estas freguesias. Não estou preocupado com essas questões, porque o importante aqui era a montante ter colocado o assunto sobre a mesa e ter debatido com as populações. Isso não foi feito. Só foi levantado o véu desta questão porque o PSD questionou a existência ou não deste projeto. E a posteriori é que as populações... até há pouco tempo não sabia que existia este projeto. Ninguém sabia, repare. E é dado às populações já como facto consumado. O que quer dizer que tem um rastro e um histórico de muito tempo que Alexandre Almeida escondeu a todos os pardenses e particularmente às pessoas de Parada e de Baltar. O que, a meu ver, é inconcebível. Mas acha que se o PSD não tivesse levantado esta questão... acho que não saberíamos nada disto. Até à construção desta unidade industrial. Acho que até o próprio Presidente, o Alexandre Almeida, o disse que, como era uma unidade industrial normal, que não tinha que o dizer nem anunciar a ninguém. Ele julga que é uma unidade industrial normal, eu não acho. E estou de veras preocupado com aquilo que se passa e com aquelas populações. E, aliás, nota de registro. Disse que iam fazer um estudo de impacto ambiental. Primeiro... foi pedido à Ambiciosa. Sim, primeiro eu vou querer saber quem de facto vai fazer o estudo, quem é a entidade ou a empresa que vai fazer o estudo, que isso é importante. Mas muito antes disso, o que mais me preocupa que foi aquilo que eu levantei, porque apesar de saber que estas unidades, como já o disse aqui, têm que ficar em algum lugar, eu quero é saber o estudo a que levou para que fosse colocado ali. Primeiro somos 6 municípios na Ambiciosa. Depois destes 6 municípios, qual é o estudo que diz porquê Paredes? E depois de o porquê Paredes, o porquê da zona industrial Parada Baltar. Claro que tem que ficar em algum sítio, mas temos que saber, perante os outros concelhos, até porque Paredes está numa situação sui generis, porque está na área metropolitana do Porto, que é curioso, e já lhe passo a restar porque é que é curioso, e também está na Ambiciosa. E então, como é uma situação sui generis, que é um concelho que está aqui flutuando, pertencendo à área metropolitana do Porto, mas flutuando na Ambiciosa, o porquê de serem Paredes? E isso para mim está... A resposta do Sr. Presidente é por causa da centralidade e das acessibilidades. Não é? Porque... Qual centralidade, Emília? Depende do ponto de vista que virmos a centralidade. Eu gostava de ver um estudo, isso sim, que sustentasse que o melhor sítio é Paredes e depois de Paredes que o melhor sítio seria a zona industrial Parada Baltar. O Ricardo já tentou junto da Ambiciosa saber se existem esses tipos de estudos, até porque... já lhe disse cá uma vez que, independentemente da informação que colhi, que era minha obrigação e foi para eu estar preparado para este assunto,
quem tem a obrigação de nos defender e prestar informações a toda a população é Alexandre Almeida, foi eleito para tal. Ele é que tem a obrigação de transmitir à população aquilo que se vai passando nas suas freguesias E e de no facto, próprio ele já concelho. pediu um estudo de impacto ambiental Agora, junto da Ambiçosa. o estudo de impacto também ambiental. pareceres à CCDR-N, como já deve saber, e à APA, a Associação Portuguesa do Ambiente. Vejamos um exemplo claro do funcionamento da IAP. É a tarde regada. Tem um parecer favorável da IAPA. E o que é que se passa no Rio Ferreira? Passado, o próprio Alexandre Almeida anunciou junto com o edil de Passos Ferreira que em 2018 ou 2019 o problema está resolvido. O Ministro do Ambiente está farto de mentir no Parlamento aos nossos deputados acerca das datas e nós estamos em 2021 e o caudal de tratamento daquela hectare é pouco mais de 30%. O que quer dizer que se o procedimento fosse similar àquele, as populações de Parada e Baltar estão completamente desgraçadas. Por isso para mim não me diz rigorosamente nada. Ricardo. E há um facto só curioso que repara aqui que Alexandre Almeida disse na Assembleia Municipal e que ninguém ainda levantou. Alexandre Almeida disse, existe ali para os concelhos da área metropolitana de Porto. E então nós estamos aonde? Era essa a questão que queria levantar. Onde é que nós estamos? Mas isto já foi colocado sobre a mesa. Nós temos que Mas pensar. em simultâneo, Paredes pertence Mas à se área nos metropolitana do forçarem, Porto, mas se em os outros simultâneo, municípios- integrando a Ambiçosa, faz parte também desta região do Val de Sousa, que compreende 6 municípios, como é sabe. importante e sermos solidários com estes municípios, que somos importantes. Até porque eu acho que Paredes tem todas as condições para liderar o interior do Distrito do Porto. Tem essa obrigação como Conselho e tem todas as condições naturais. Mas se nos empurrarem para uma situação de fragilidade, obrigando Paredes, que eu não acredito, acho que Alexandre Almeida não teve capital político para se impor e para não deixar que viesse para Paredes. Porque não acredito sinceramente na questão da centralidade. E podem que me provem com um estudo o porquê da centralidade. O facto daquele parque industrial estar mesmo junto à autoestrada e não haver a necessidade dos caminhões passarem pelos centros das há muitas cidades. zonas, eu nem sei se a questão tem a ver de ser o parque industrial ou não. Há muitas zonas no Val de Sousa que estão perto de saídas da autoestrada. Nós temos é que escolher o melhor. E para Paredes também não deve ser um problema de transporte. Porque em 2 anos, em 2 anos, Alexandre Almeida adjudicou o transporte de alguns resíduos para o aterro, é uma empresa do Conselho, por cerca de 300 mil euros. Por isso também não deve ser o problema do custo do transporte. Por isso a nós não nos deve preocupar. O que nos devemos preocupar é, em primeiro lugar, proteger as pessoas. As pessoas são fundamentais neste processo. Porque alguém já questionou se vai haver ou não uma desvalorização de património para todas aquelas pessoas naquelas áreas envolventes. Essas pessoas vão de facto perder dinheiro ou não vão? Vão perder qualidade de vida ou não vão? Conseguem explicar isto às pessoas? Isto é que é importante, são as pessoas. O facto, voltamos ao início, é preciso uma unidade industrial de tratamento mecânico e biológico, de facto é. Já percebemos. E o Ricardo quer saber porque é que Paredes foi escolhido. Diga-me uma coisa, ontem, na sessão de esclarecimento, foi garantida pelo Presidente da Câmara a constituição de uma comissão de acompanhamento para que haja transparência em todo este processo, segundo as próprias palavras de Alexandre Almeida. Esta comissão de acompanhamento será constituída por elementos de várias entidades públicas e também pela sociedade civil. Acha que é suficiente para tentar acalmar os ânimos naquela localidade? Isso é uma maquilhagem, porque vou dar só um exemplo comparativo. O Alexandre Almeida tem recorrido às comissões de acompanhamento. Repare, nas águas nós pedimos uma comissão de inquérito. O Partido Socialista, não sei porquê, reprovou a comissão de inquérito. Se não tinha nada a esconder, não tinha que reprovar. E criou uma comissão de acompanhamento. O que tem acontecido na comissão de acompanhamento à questão das águas, do resgate das águas, é que o Presidente da Câmara vai lá dizer factos consumados. Se esta comissão de acompanhamento for, como neste processo até agora, para dar factos consumados, como ontem até deram a entender à população que é um facto consumado, é demasiado grave. Não é preciso comissão de acompanhamento nenhum para mostrar factos consumados. Para factos consumados, todos nós vamos assistir a eles. O problema é a montante. É percebermos se é a melhor decisão, porque ainda penso que estamos a tempo, se é a melhor decisão, primeiro, estar em Paredes. É a melhor decisão ou não é? Se for, Alexandre Almeida é responsável por ela, politicamente tem que a defender. O ficar em Paredes. Segundo, se ficar em Paredes, se aquilo era o melhor lugar ou não para ficar em Paredes.
São estas duas questões que são fundamentais. E a responsabilidade política é inteiramente de Alexandre Almeida sobre estas decisões. Porque, repare, quem vai padecer com elas não é ele. São as populações daquela região. Isto é que é o grave. E nós devemos pôr no papel e no sentimento das pessoas para perceber a frustração que aquelas populações sentem neste momento com este facto consumado que lhes foi apresentado. E eu volto a frisar, Emílio, se nós não falássemos disto aqui a montante há uns dias atrás, nada disto se passaria e saberíamos disto quando estivesse em plena construção. Ricardo, estamos a cerca de 3 meses das eleições autárquicas. Acha que deve haver esclarecimento suficiente sobre esta matéria até lá, ou seja, antes das eleições? Ou poderá ser uma situação que se vai Eu acho tempo? que este assunto é demasiado grave e com eleições ou não já se deviam ter prestado muitos esclarecimentos. E o primeiro que devia estar na primeira linha a defender os paradenses e não ao contrário, a tentar justificar o investimento era Alexandre Almeida. E deixa aqui um repto. Se o investimento é tão bom, ouvimos até alguns presidentes de Câmara no verão passado e no ano passado, como eu ouvi, do Ambiciosa, não quero citar, do perímetro da Ambiciosa, a dizer que necessitavam de investimento para os seus concelhos. Pois eu acho que Paredes deve dar este de borla para esses concelhos. Deve dar este investimento de borla. Se eles precisam de investimento, se precisam de emprego, nós também precisamos de investimento e emprego, mas se eles precisam muito, naturalmente que Paredes até era solidário com os municípios vizinhos e daria este investimento de borla e nós continuaríamos com os projetos, outros projetos que temos para o concelho e não com esta unidade industrial de tratamento mecânico e biológico. Ricardo Sousa certamente vai continuar atento ao desenvolvimento desta matéria. A Unidade Industrial de Tratamento de Biorresíduos na zona industrial de Parada Baltar continuará certamente a gerar acesa discussão e nós vamos também estar atentos. E agora uma pequena pausa, voltamos já. Pausa para almoço? Tenho um compromisso inadiável. Como eu. Até já. MC30. Uma premissa inadiável, é? Como tu? Vamos? Pede mais tempo para a tua vida com o novo Pedidos Mobile do McDonald's. Pede e paga na app, recolhe no Mac. E aí estão umas férias de verão. Para ocupar os mais jovens, a Câmara Municipal de Marco de Canaveses vai promover as férias desportivas. As inscrições abrem já amanhã. Decorrem de 7 a 13 de julho as inscrições para as férias desportivas do Marco de Canaveses numa iniciativa da autarquia local. A autarquia destaca que as férias desportivas são um programa de ocupação de tempos livres para jovens dos 6 aos 12 anos, que incluem um conjunto de atividades desportivas e culturais devidamente monitorizadas pelos professores de atividade física e desportiva do município. Nas férias de verão, as atividades decorrem durante 2 semanas, de 19 a 23 de julho, e 26 a 30 de julho, entre as 9 e as 17 horas. As inscrições podem ser efetuadas para uma ou ambas as semanas do programa. Lê-se no comunicado que nos foi enviado. Pela sua saúde foi a iniciativa que a Casa Pessoal do Hospital Padre Américo promoveu no Parque da cidade de Penafiel. As atividades foram variadas. A Casa de Pessoal do Hospital Padre Américo, Val de Sousa, organizou no sábado o evento Pela Sua Saúde Fitness Class, iniciativa que decorreu no Parque da cidade de Penafiel. A organização destaca que a atividade integrou uma aula de zumba ao ar livre, seguida de uma aula de ginástica localizada. No âmbito da atividade teve também lugar uma mini caminhada até ao Museu do Clube Penafidelense de Automóveis Antigos, que culminou com uma visita à exposição que se encontra patente ao público. A
ação contou com o apoio dos monitores dos ginásios Playlife Fitness Center e o apoio do município de Penafiel. E no município de Alijó, o primeiro concerto do Sons no Verão animou toda a zona envolvente ao Plátano. A iniciativa vai desenrolar-se até finais de agosto em todas as freguesias do concelho. Decorreu no sábado em Alijó o primeiro concerto da iniciativa cultural Sons no Verão, que vai passar por todas as freguesias do concelho durante os meses de julho e agosto. A autarquia destaca que a iniciativa arrancou com um concerto contado à guitarra com Ricardo Silva na zona envolvente ao Plátano, em Alijó. Durante 2 meses, o município oferece uma programação ao ar livre, descentralizada e responsável para todos os públicos. Ao todo, serão 18 espetáculos de música e teatro de rua que voltam a dar vida a vários espaços públicos do concelho. Refere o comunicado que nos foi enviado, que confirma que é a propósito do Executivo promover a cultura em todas as freguesias do concelho. E o município de Paredes recebeu esta manhã, nos passos do Conselho da Autarquia, o treinador Calica, atualmente ao serviço do Atlético Clube de Vilaniã. Nós temos dito, e volto a referir, que quem não homenageia a sua gente que se extinguiu não é digno dessa gente. Foi aquilo que uma vez mais fizemos. Portanto, na área do desporto temos tido várias personalidades que têm destacado. Tem sido ao nível ao mais dos jogadores. Tivemos o caso do Checa, que foi campeão nacional, tivemos o caso da jovem que foi campeã nacional também portanto, no Benfica, e agora chegou a vez de um treinador. Portanto, é um treinador de Paredes, o que foi um grande jogador, já foi treinador de vários clubes em Paredes e agora num clube que nem era um dos favoritos à subida, acabou por ter um trabalho exemplar e subir, e por isso nós tínhamos que o reconhecer, e é com muita satisfação que chamamos mais um filho da terra aqui aos Passos do Concelho para nós fazer homenagem, porque os concelhos são entidades abstratas. Um concelho só vale pela gente que tem, e é com muita satisfação que vejo que temos pessoas a destacarem-se em várias áreas, e portanto tínhamos mesmo que o assinalar, e estamos muito satisfeitos. Estou extremamente feliz pelo reconhecimento e uma palavra de agradecimento ao município, ao seu presidente e todo o executivo, que é sempre bom ser reconhecido, mas também é um grande orgulho para mim fazer parte deste enorme concelho e ser reconhecido por este ato. Portanto, é um ato extremamente feliz por ser reconhecido o trabalho que foi feito durante o ano no clube que eu represento. Paredes é um concelho com enorme talento a nível do desporto, como outras áreas, mas essencialmente a nível do desporto eu estou ligado. Acho que tem muita qualidade, muito valor, há excelentes treinadores, há excelentes jogadores, e acho que é um motivo de orgulho, mas também de motivação para os mais jovens que querem aprender e querem trabalhar e continuarem a trabalhar sempre em prol daquilo que acreditam, que depois o reconhecimento aparece naturalmente. Claro que sim, olha, eu até tenho um caso desses lá em minha casa, tenho o meu filho que quer ser treinador de futebol, e portanto o que eu espero é que ele e outros que vejam nestes exemplos, portanto, ídolos a seguir, portanto que sejam perseverantes, que trabalhem, que estudem, e realmente é uma profissão que deve ser muito interessante, mas que realmente sem dedicação e sem talento não conseguem lá chegar, e portanto que ponham os olhos nestes exemplos. João Moreira, reeleito por unanimidade presidente do Aliança de Gandra, a construção de um segundo campo sintético está nos seus planos. João Moreira foi reeleito este domingo por unanimidade em lista única presidente do Aliança de Gandra, após Assembleia Geral Ordinária. O recém-reeleito dirigente afirma ao Novo Canal que pretende continuar a fazer do Aliança de Gandra um clube uma referência no concelho e no distrito do Porto. O dirigente aponta também a sustentabilidade financeira do emblema como uma das suas bandeiras para este mandato, assim como melhorar as infraestruturas com a construção do segundo campo sintético e da bancada no campo principal. E no xadrez, Tiago Frutuoso conquista mais um título de campeão distrital.
Tiago Frutuoso, jovem xadrecista natural de Paredes, conquistou este domingo mais um título de campeão distrital da Associação de Xadrez do Porto, desta vez na variante de partidas rápidas. O pardense, nascido em 2013, dominou por completo a competição do escalão sub-8, somando 6 pontos resultantes de 6 vitórias e uma derrota. Depois do título de campeão distrital de partidas clássicas, conquistado no início de junho, o estudante do Colégio Casamém sagrou-se também campeão distrital na variante de partidas semi-rápidas na competição realizada no dia 24 de junho e agora efetuou o pleno ao acrescentar o título na variante de partidas rápidas. Refere o comunicado que nos foi enviado, que salienta que Tiago Frutuoso fez uma excelente performance na sua preparação para os campeonatos nacionais de jovens a terem lugar em Peniche de 9 a 12 de julho. E continuamos no desporto. O ciclista de Valongo vence Taça de Portugal de Cross Country Maratona no Marco de Canaveses. Roberto Ferreira, ciclista de Valongo, foi o vencedor da segunda prova pontuável da Taça de Portugal de Cross Country Maratona, Maratona Sendas do Almocreve, na categoria de Elite, que decorreu na freguesia de Taboado, no Marco de Canaveses. Em femininos, a vitória foi para Melissa Maia. A Federação Portuguesa de Ciclismo, o ciclista de Valongo, completou o percurso de 87 km, terminando a corrida em 4 horas e 11 minutos. Bruno Sanches foi segundo a 1 minuto e 24 segundos e David Machado fechou os lugares de honra a 1 minuto e 27 segundos. Andreu Henriques, sexto no Marco de Canaveses, lidera a geral da Taça de Portugal na categoria de Elite. A prova correu bem, a primeira parte principalmente, consegui-me isolar logo, tive de ganhar uma grande distância nas primeiras subidas mais longas. Após isso tive alguns percalços, enganei-me algumas vezes e depois acabei por perder um bocado dessa vantagem. Mas consegui na mesma imprimir um ritmo sempre forte e constante e vencer a corrida. E o penafidelense Francisco Campos venceu ao sprint Grande Prémio Anicolor em Águeda. O ciclista penafidelense formado na ADRAP, Francisco Campo, a competir presentemente pela W52 Futebol Clube do Porto, venceu ao sprint Grande Prémio Anicolor numa prova de 164,4 km disputada entre Fermentelos e o centro de Águeda. A Federação Portuguesa de Ciclismo destaca que a corrida teve 2 fases distintas, ambas importantes na seleção de valores, destacando que os primeiros 100 km assistiram a uma sucessão de fugas sem que vingasse qualquer uma das iniciativas. A Federação Portuguesa de Ciclismo refere que as movimentações foram importantes para reduzir o pelotão principal a menos de metade dos elementos. E já no fecho deste jornal fica ainda a meteorologia para os próximos 2 dias. Para amanhã, dia 7 de julho, prevê-se chuva ou aguaceiros com temperaturas máximas de 23 graus e mínimas de 12. A probabilidade de chuva é de 98%. O vento será fraco. E para quinta-feira, dia 8, prevê-se céu nublado por nuvens altas e temperaturas máximas de 28 graus e mínimas de 10. A probabilidade de chuva é nula. O vento será igualmente fraco. E é assim que concluímos o Novo Notícias desta terça-feira. Voltamos amanhã, à mesma hora. Espero por si. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.